Saíram algumas informações sobre o que poderia ter sido o motivo para o Trump retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, né? Então, por exemplo, o Martim de Lucas sinalizou que a questão foi a censura, que o governo brasileiro havia se comprometido com a questão da censura e não sei o que lá. O que pode ter acontecido isso? Pode ter acontecido isso, mas sinceramente na prática não tem nada. A decisão do STF impondo uma lei das fake news aqui continua valendo do mesmo jeito, né? As punições aos big techs, a lei Felca, tudo continua valendo do mesmo jeito. Então, assim, eu não sei do que eles estão falando aqui em termos de diminuir censura no Brasil. Sinceramente, não sei do que eles estão falando, mas o que foi prometido nesse caso, né? Outros estão dizendo que foi por conta da aprovação da dosimetria. Eu acho que a aprovação da dosimetria não teve nada a ver com isso não, tá? Por quê? Porque a gente sabe pelo Paulo Figueiredo, há pelo menos uma semana, que alguma coisa iria acontecer. Ele já deu essa dica de que as coisas não estavam bem lá nos Estados Unidos, que a Magnitsky iria cair. Ele já deu essa dica, né? Então, isso foi antes da dosimetria. A dosimetria foi um negócio meio assim, né? Foi rápido agora que aprovaram esse negócio. Então, eu não acho que a dosimetria tenha entrado nessa conta. Vamos ver o que tem aqui de explicação sobre essa história, o que a gente pode inferir disso daqui. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por TNT, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Segundo o Martim de Lucca, vocês lembram, o Martim de Lucca é o advogado do Trump lá naquele processo dele na Flórida contra o Alexandre de Moraes. É um processo focado na questão da liberdade de expressão, é um processo muito importante, inclusive para todos nós aqui no Brasil. Todos nós tememos muito essa questão da liberdade de expressão que está sempre por um fio aqui no Brasil. E a gente já teve algumas derrotas muito fortes nessa coisa, embora o Congresso tenha se negado a votar a censura, a lei das fake news, o STF simplesmente canetou a lei das fake news em validade, o que é um absurdo completo, e ainda colocou, ainda aprovaram a lei Felca, aprovaram um monte de medidas totalmente autoritárias aqui no Brasil, que não tem nenhuma lógica isso. Enfim, ele está dizendo aqui que o acordo seria que o governo brasileiro se comprometeu a minimizar a censura. O que vai acontecer com isso? A gente não sabe, né? Ele coloca aqui, inclusive, aqui no Globo, esperamos que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Isso aqui, para mim, é atestado de otário, tá? Porque esse pessoal realmente, eu vou te falar uma coisa, é lógico que o Lula não vai cumprir porra nenhuma. O Lula tá se gabando de que enganou o gringo idiota e pronto, e vai seguir em frente. Eu não sei o que esse pessoal pensa. Bom, eu sei o que eles pensam, eles não conhecem o Brasil, né? É só isso, né? Então, enfim, essa parece que é a situação. O Lula conseguiu engrupir o Trump, enganar ele, inventando que iria melhorar a censura aqui no Brasil, quando na verdade não vai fazer porra nenhuma no final das contas, né? Tá aqui, ó. Ele disse que minimizou a decisão do governo americano de retirar o Alexandre de Moraes da lei Magnitsky. Ele disse que está à frente de processo contra Moraes na justiça americana e disse que as sanções são uma forma de pressão e que as autoridades brasileiras têm sinalizado aos Estados Unidos disposição para recuar em práticas de censura e lawfare. Recuar aonde? Recuar o quê? Eles já fizeram tudo que eles queriam. Aí agora a gente não vai recuar mais não. Agora que já estuprou o cu de tudo quanto é brasileiro, agora a gente não vai recuar mais, não vai fazer mais nada não. Pô, mas já fizeram tudo que tinha pra fazer, pô. Já prenderam o Bolsonaro, já tornaram o bolsonarismo praticamente legal no Brasil. Prenderam todo mundo do governo Bolsonaro, colocaram todo mundo com a corda no pescoço. E censuraram o quanto eles queriam censurar. Agora, não vai ter mais, agora não vai ter, porra. As sanções em si não são um fim em si mesmas, são uma forma de pressão para produzir mudanças. As autoridades brasileiras vêm tentando negociar com os interlocutores nos Estados Unidos. A recente votação da Câmara e outras medidas foram passos visíveis, mas não são os únicos. O que vem a seguir dependerá saber se essa correção será real. Então, o que ele está dizendo é aquilo que eu falei para vocês, que existe a possibilidade de ter havido alguma negociação com alguma coisa além do que a gente está sabendo, que o PL da dosimetria teria sido só um sinal do governo brasileiro, só que é o que eu falo, cara, é muito inocência achar que agora que já deu o sinal, que tirou a Magnitsky, por quê? Porque eles sabem que o Trump não pode botar a Magnitsky de novo. Ficaria muito ruim para o Trump agora, politicamente, colocar a Magnitsky de novo. Então agora eles sabem que pronto, acabou, eles ganharam, né? Não precisa fazer mais nada, né? É o caso clássico do malandro brasileiro, né? Deu o jeitinho dele e conseguiu, né? Otário, o Trump caiu no papo do Lula, infelizmente, né? Uma pena isso daí. Aqui, ó, os Estados Unidos dizem que as sanções a Moraes eram inconsistentes com seus interesses e que a dosimetria pesou. Então, mais uma vez, isso aqui foi outra explicação americana independente. Tá? Essa explicação que a gente falou foi do Martin Lucca, que é o advogado do Trump, e isso daqui é do Tesouro americano. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro retirou Alexandre de Moraes e algumas pessoas e entidades associadas da lista de sancionados. A designação contínua é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos consideram que a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa que sinaliza uma melhora de condições de lawfare no Brasil. E, de novo, né, esse projeto
esse projeto da anistia, da dosimetria, isso já tinha sido aceito pelo Alcolumbre lá em julho, né? Ou seja, não se ganhou absolutamente nada no final das contas com esse negócio, né? Realmente, a impressão que dá é que eles quiseram aproveitar isso para dizer que conseguiram alguma coisa e sair fora. Eles queriam sair por outros motivos. O que foi que eles acordaram com o Wesley Batista e com o governo Lula e com coisa a gente não sabe, né? Mas está na cara que o Trump fez taco, voltou atrás. Teve mais alguma coisa acordada por trás dos panos? Pode ter. Pode ser coisa que ajuda a direita brasileira? Pode até ser. Mas pode também não ter nada a ver. Pode ser coisa que interessa ao Trump puramente, né? A gente está vendo que o Trump, no caso lá da Ucrânia e da Rússia, ele está cagando de fazer a coisa certa, de realmente ficar do lado certo da coisa, e só está olhando o que é interesse pessoal dele. Porque não é nem interesse americano isso, é interesse pessoal do Trump e dos amiguinhos de negócios dele. É provavelmente a mesma coisa que está acontecendo aqui. O Trump viu que estava saindo caro apoiar Bolsonaro, apoiar o lado certo, então cagou para fazer o que é certo e quer lucrar com o negócio dele aqui. Está armando com o Wesley Batista algum contrato do Trump com o Wesley Batista, ou seja, corrupção pura e simples, né? E tá fazendo isso aqui no Brasil. Não descarto isso, tá? Não descarto mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. No final das contas, o Trump é isso mesmo, é um corrupto. É o que dá a entender esse plano de paz que ele está inventando lá com a Rússia, que só beneficia o Putin e o próprio Trump no final das contas, né? Enfim, não sabemos qual é o resultado disso daqui. Como eu falei, o Martim de Luca fala que espera que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Esquece, não vai mudar nada. De novo, né, depois que estuprou todo mundo, agora eu não vou, agora não vai ter mais, agora acabou, tá? Mas agora, amigo, já fez tudo que queria, já perseguiu o Bolsonaro tudo que queria perseguir, já censurou tudo que queria censurar. Não vou fazer mais. Já fez tudo que queria, pô. Vai fazer mais o quê, né? O Eduardo Bolsonaro aqui agradeceu o apoio do Trump. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual, né? Ou seja, o Eduardo Bolsonaro está dizendo que a gente teve uma janela para resolver o problema e não conseguimos resolver. Mas a verdade é a seguinte, os parlamentares da direita tentaram todo o possível, cara. O fato é que o Hugo Mota estava na mão do Lula, o STF controlou o Hugo Mota, o Lula controlou o Hugo Mota, não tinha o que fazer. A gente viu aqui, os parlamentares da direita fizeram todo o possível para a anistia andar. Não andou, não foi por falta de esforço, né? É meio desonesto o Eduardo Bolsonaro culpar o pessoal aqui no Brasil, né? Eu acho que poderia ter mais manifestação, eu fui nas manifestações que foram convocadas, acho que podia ter mais, mas enfim, é uma coisa complicada realmente esse tipo de situação. É inegável que há um certo cansaço do povo brasileiro com relação a isso, né? É muito triste isso, na verdade, mas é a realidade. Esperamos sinceramente que a decisão do Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Então, essa fala do Eduardo Bolsonaro eu acho positiva, é o que eu falo para vocês, é isso daí, é muito importante isso. Quem tem que resolver o problema aqui do Brasil somos nós brasileiros e a gente vai resolver. Olha só, o establishment está tão desesperado justamente porque sabem que estão perdendo essa guerra. Por mais que eles estejam fazendo tudo que eles querem, coisa e tal, e os Estados Unidos não vão fazer nada, a solução não é mais força, a solução é libertária, a solução não é mais autoritarismo, né? Chamar o Trump para resolver os problemas é a solução estatal, é a solução de botar mais pressão, brigar mais. Essa solução não resolve. A solução que resolve é a solução libertária, é do convencimento e da modificação da opinião das pessoas, é isso que faz a diferença. O mais importante agora é a gente ganhar a próxima eleição. Já expliquei para vocês, a gente tem como mudar esse jogo, virar esse jogo ganhando a próxima eleição. O próximo presidente nomeia 3 ministros do STF. Isso, basta convencer mais um, a gente passa a ter a maioria e já consegue desfazer todas essas lambanças que foram feitas aqui no Brasil, né? Agora, vamos ver se a gente vai conseguir isso. Não é uma coisa fácil, né? Bom, o Lauro Jardim aponta aqui a fala do Carlos Jordi, que ficou decepcionado, né? Ele disse que a Magnitsky foi banalizada pelo Trump. É verdade. Não existe ex-violador de direitos humanos. É verdade. O Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos de qualquer forma, né? E fez um meia-culpa em nome dos bolsonaristas ao manifestar grande decepção com o antes exaltado Trump. Infelizmente, colocamos esperanças em alguém que só queria negociar. Uma grande decepção com o presidente americano, uma enorme lição para nós. Não terceirizemos nossa responsabilidade. Esse é um ponto central. Eu acho que o Trump poderia ter ajudado, é lógico, fazer pressão sempre ajuda, mas na verdade quem vai resolver o problema do Brasil ou somos nós, os brasileiros, ou ninguém vai resolver, a verdade é essa, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.